Capítulo 24 de Orgulho e Preconceito, onde ah, mais uma carta da senhorita Bingley vai chegar e vai jogar um balde de água fria nos ânimos, né? Ah, da Jenny, da senhora Bennet, onde o Bingley realmente não vai voltar apaixonado para Netherfield, né? Aqui fica muito claro que ah, não deu certo, mas vai dar. A carta da senhorita Bingley chegou e pôs um fim às dúvidas. A primeira frase assegurava que eles todos pretendiam passar o inverno em Londres, concluindo com um pedido de desculpas do irmão por não ter tido tempo de se despedir dos amigos em Hertfordshire antes de deixar a região. A esperança estava acabada, inteiramente acabada. E quando Jenny conseguiu ler o resto da carta, encontrou ali poucos motivos de consolo, com exceção da afeição por ela declarada pela remetente. A maior parte do conteúdo consistia em elogios à senhorita Darcy. Seus muitos atrativos foram mais uma vez descritos com minúcia e Caroline vangloriou-se alegremente de sua crescente intimidade, ousando prever a realização do desejo que fora revelada na carta anterior. Ela também escreveu com grande prazer que o irmão estava hospedado na casa do Sr. Darcy e mencionou extasiada alguns planos que este tinha de comprar móveis novos. Elizabeth, a quem Jenny logo relatou tudo isso, ouviu-a em silêncio e indignada. Seu coração estava dividido entre a preocupação com a irmã e o ressentimento por todos os outros. A afirmação de Caroline de que o irmão estava enamorado da senhorita Darcy, ela não deu nenhum crédito. Continuou, como sempre, a não duvidar de que o Sr. Bingley, na realidade, amasse Jenny, e por mais que sempre houvesse se disposto a gostar dele, não pôde deixar de pensar naquele temperamento flexível, naquela falta de resolução verdadeira que o tornara escravo do ardil das irmãs e do amigo, e o levara a sacrificar a própria felicidade ao capricho de suas inclinações. Se, no entanto, a felicidade dele tivesse sido o único sacrifício, talvez Elizabeth lhe permitisse brincar da maneira que achasse melhor. Mas a felicidade de Jenny estava envolvida e Elizabeth acreditava que ele próprio devia saber disso. Foi, em resumo, um assunto sobre o qual refletiu bastante, porém em vão. Mesmo sem conseguir pensar em mais nada, não concluiu se a afeição de Bingley de fato se extinguira ou fora suprimida pela interferência das irmãs e do amigo. Se ele percebera o interesse de Jenny ou se isso lhe escapara. Porém, qualquer que fosse o caso, embora sua opinião a respeito dele fosse profundamente afetada pela diferença, a situação de Jenny continuava igual. Sua paz seguia da mesma forma perturbada. 1 ou 2 dias se passaram antes que Jenny tivesse coragem de compartilhar seus sentimentos com Elizabeth. Mas, afinal, quando a senhora Bennet as deixou a sós, depois de uma diatribe mais longa do que a usual sobre Netherfield e o senhor da casa, ela não se conteve. Ah, como eu queria
que minha querida mãe soubesse se controlar melhor. Ela não faz ideia da dor que me causa com suas contínuas menções a ele. Mas eu não irei me queixar. Não pode durar muito. Ele será esquecido e nós ficaremos como antes. Elizabeth olhou a irmã com uma solicitude incrédula, mas não disse nada. Você duvida de mim, exclamou Jane, corando de leve. Mas não tem motivo, garanto. Ele seguirá na minha memória como o homem mais amável que já conheci. Mas isso é tudo. Não há nada a esperar nem a temer, e não tenho nenhuma censura a fazer a ele. Graças a Deus, essa dor eu não tenho. Um pouco de tempo, portanto, eu certamente tentarei melhorar. Com a voz mais firme, ela logo acrescentou: tenho um consolo imediato, o de haver sido apenas um engano da minha imaginação e não ter causado danos a ninguém além de mim. Minha querida Jenny, exclamou Elizabeth, você é boa demais. Sua doçura e generosidade são mesmo angelicais. Não sei o que dizer. Sinto que nunca lhe fiz justiça e que nunca a amei como você merece. A senhorita Bennet negou enfaticamente que tivesse qualquer mérito extraordinário e elogiou, por sua vez, a afeição profunda da irmã. Não, disse Elizabeth, isso não é justo. Você quer achar o mundo inteiro respeitável e se magoa se eu falo mal de quem quer que seja. Eu só quero achar você perfeita, mas você não deixa. Não tema que eu vá cometer nenhum excesso ou usurpar seus privilégios de boa vontade geral. Não é necessário. Existem poucas pessoas que eu amo de fato e menos pessoas ainda de quem tenho uma boa opinião. Quanto mais vejo o mundo, mais insatisfeita fico com ele. Cada dia confirma a minha crença na inconstância de todos os temperamentos humanos e no pouco que se pode depender da aparência de mérito ou bom senso. Encontrei dois exemplos recentemente. Um deles não irei mencionar, e o outro é o casamento de Charlotte. É inexplicável. Sob qualquer ponto de vista, é inexplicável. Minha querida Lizzie, não se deixe levar por sentimentos assim. Eles vão destruir sua felicidade. Você não leva suficientemente em conta a diferença de temperamento e situação. Pense em como o Sr. Collins é respeitável e em como Charlotte é prudente e firme. Lembre-se de que ela é uma de muitos irmãos que, no que concerne à fortuna, é um casamento vantajoso. E esteja pronta a acreditar, pelo bem de todos, que é possível nossa amiga sentir alguma afeição e estima por nosso primo. Por você, eu seria capaz de acreditar em quase qualquer coisa, mas ninguém mais se beneficiaria de tal crença, pois se eu me convencesse de que Charlotte gosta dele, só teria uma opinião pior da sua inteligência do que a que passei a ter do seu coração. Minha querida Jenny, o Sr. Collins é um homem arrogante, pomposo, mesquinho e tolo. Você sabe disso tão bem quanto eu, e deve sentir, assim como eu, que qualquer mulher que se casar com ele não deve ter uma maneira correta de pensar. Você não irá defendê-la, mesmo sendo Charlotte Lucas. Não irá, pelo bem de um indivíduo, mudar o significado dos princípios e da integridade, nem tentar me persuadir ou a si própria de que egoísmo é prudência e que a indiferença ao perigo é a garantia de felicidade. Eu acho os termos que você usa pesados demais para falar dos dois, respondeu Jenny. E espero que se convença ao vê-los felizes juntos. Mas basta desse assunto.
Você fez alusão a outra coisa. Mencionou 2 exemplos. Não posso deixar de compreender, mas imploro-lhe, minha querida Lise, que não me magoe achando que aquela pessoa é culpada ou dizendo que sua opinião a respeito dele piorou tanto. Nós não podemos estar tão prontas a acreditar que fomos intencionalmente feridas. Nem devemos esperar que um jovem vivaz seja sempre reservado e circunspecto. Com frequência, nossa própria vaidade nos engana. As mulheres pensam que a admiração significa algo mais, e os homens se certificam de que isso aconteça. Se for premeditado, é impossível de se justificar, mas não me parece que haja tanto ardil no mundo quanto às vezes se imagina. Eu estou longe de atribuir qualquer parte da conduta do Sr. Bingley ao ardil, disse Elizabeth, mas sem planejar cometer uma injustiça ou fazer os outros infelizes, pode-se errar, pode-se causar infelicidade. A leviandade, a falta de atenção com os sentimentos dos outros e a falta de firmeza bastarão para isso. E você imputa a conduta dele a alguma dessas coisas? Sim, a última. Mas se eu continuar, irei desagradá-la dizendo o que penso de pessoas de quem gosta. Impeça-me enquanto pode. Você persiste então em acreditar que as irmãs o influenciaram? Sim, com seu amigo. Eu não posso acreditar, porque elas tentariam influenciá-lo. Só podem desejar sua felicidade e, se ele realmente gosta de mim, não a encontrará com nenhuma outra mulher. Sua primeira premissa é falsa. Elas podem desejar muita coisa além da felicidade do Sr. Bingley. Podem desejar que ele ganhe fortuna e posição social. Podem desejar que se case com uma moça que traz consigo toda a importância do dinheiro, de uma família ilustre e do orgulho. Elas, sem dúvida, querem que ele escolha a senhorita Darcy, mas talvez seja por sentimentos melhores do que você supõe. Conhecem-na há muito mais tempo do que a mim. Não é de se espantar que gostem mais dela. Elas, sem dúvida, querem que ele escolha a senhorita Darcy, mas talvez seja por sentimentos melhores do que você supõe. Conhecem-na há muito mais tempo do que a mim. Não é de se espantar que gostem mais dela. Mas quaisquer que sejam seus desejos, é muito improvável que tenham se oposto aos desejos do irmão. Que irmã se sentiria na liberdade de fazê-lo, a não ser que houvesse algo de muito censurável no caso? Se elas acreditassem que ele me amava, não tentariam nos separar. Se ele me amasse mesmo, não conseguiriam. Ao supor que esse amor existe, você faz com que todos ajam de maneira monstruosa e errada, e me deixa muito infeliz. Não me aflija com essa ideia. Não me envergonho de ter me enganado. Ou pelo menos me envergonho pouco. Não é nada em comparação ao que sentiria pensando mal dele ou das suas irmãs. Deixe-me ver a situação da melhor maneira, da maneira como ela pode ser compreendida. Elizabeth não era capaz de se opor a tal desejo, e desse momento em diante o nome do Sr. Bingley mal foi mencionado por elas. A senhorita Bennet, a senhora Bennet continuou a se espantar e a se queixar do fato de que ele não voltaria mais. E embora quase não se passasse um dia em que Elizabeth não explicasse sua ausência claramente, parecia haver poucas chances de ela vê-la com menos perplexidade. A filha tentou convencê-la daquilo em que ela própria não acreditava, que as atenções do Sr. Bingley para com Jane haviam sido meramente fruto de uma preferência trivial e transitória, que cessara quando ele deixara de vê-la. Mas, embora a probabilidade disso ser verdade tenha sido admitida, ela precisou repetir a mesma história todos os dias.
O maior consolo da senhora Bennet era que o senhor Bingley iria voltar no verão. O senhor Bennet viu a questão de outra maneira. Então, Lizzie, disse ele certo dia, quer dizer que sua irmã está de coração partido? Meus parabéns a ela. As moças gostam de ter seu coração um pouco partido de tempos em tempos, quase tanto quanto gostam de se casar. É algo em que se pensar e lhes dá uma certa distinção perante as amigas. Quando será a sua vez? Você não irá suportar que Jenny a deixe para trás durante muito tempo. A próxima será você. Há oficiais o suficiente em Meryton para desapontar todas as jovens da região. Que Wickham seja o seu. É um rapaz simpático e saberia abandonar você com grande habilidade. Obrigada, senhor, mas eu mesma. Obrigada, senhor, mas eu me contentaria com um rapaz menos simpático. Nem todas podem esperar ter a boa sorte de Jenny. É verdade, mas é um consolo pensar que quando algo do tipo lhe ocorrer, você sempre poderá contar com uma mãe afetuosa para piorar ao máximo a situação. A companhia do Sr. Wickham foi essencial para dissipar a melancolia que, devido aos recentes acontecimentos desagradáveis, havia se espalhado por boa parte da família de Lockbourne. Eles o viam com frequência e as suas muitas outras qualidades foi acrescentada então a de franqueza absoluta. Tudo que Elizabeth já sabia sobre o que era devido a Wickham e sobre o que ele sofrera nas mãos do Sr. Darcy foi então abertamente confessado e discutido. E eles ficaram satisfeitos em pensar no quanto sempre tinham desgostado do Sr. Darcy antes de saber qualquer coisa sobre o assunto. Jenny Bennet foi a única pessoa capaz de supor que poderia haver circunstâncias atenuantes no caso, desconhecidas de todas em Hertfordshire. Ela com sua doçura constante, sempre pedia tolerância e imaginava a possibilidade de algum engano, mas por todos os demais o Sr. Darcy foi condenado como o pior dos homens. A Jenny é realmente a mais sensata. Eu gosto muito desse capítulo na, na forma como a Elizabeth vê, e a forma como ela vê é muito real. A carta que o Darcy assumindo tudo o que aconteceu durante esse período realmente revela que ela estava com a razão. Eles realmente planejaram aquilo, de tirar o Bingley de Netherfield, por não gostarem da família inteira, né? Eles gostaram muito da Jenny, que é uma fofa, e suportavam a Elizabeth devido à sua prudência. E o Darcy estava ali já se encantando. Mas até o perigo de ter se encantado pela Elizabeth fez com que ele quisesse correr daquela situação, né? Daquela família toda é, que representava uma outra realidade. É claro que um novo encontro vai acontecer e ele vai ver o quanto ele estava enganado, né? Hum, mas aqui é muito legal como a Jenny, em um momento, ela mencionou uma coisa que tipo, é um fato, né? Já que se as irmãs do Bingley conhecem a senhorita Darcy há mais tempo, né? Logo, ela tem preferência, né? E por ser uma garota prendada e por ser a irmã do melhor amigo, né? Então, tipo, a gente releva isso. A Janice consegue relevar isso. A Elizabeth está totalmente em crise, porque ela realmente interpretou a situação de forma muito certa, né? O Bingley realmente se encantou pela Jenny, e se não fosse a opinião negativa que as irmãs têm da família Bennet, ahm, com certeza o desenrolar teria sido outro. Aqui a gente tem ela novamente ah, enfatizando, né, as características negativas que ela considera que o senhor Collins
possui, né? Ela realmente, para ela, o Sr. Collins é o maior de todos os absurdos, quando na verdade existe um certo exagero da parte dela, já que o interesse aqui seria um contrato, né? Um contrato para o bem de todos, que foi o que Charlotte acabou vendo, né? Ah, aqui a gente também tem a incredulidade da senhora Bennet, que também estava certa de que o Bingley estava completamente louco pela Jenny e Elizabeth tendo que explicar sempre, né? Ai, meu Deus do céu, né? Tipo, a filha tentou convencê-la daquilo em que ela própria não acreditava, que as atenções do Sr. Bingley para com Jenny haviam sido meramente fruto de uma preferência trivial e transitória, que cessara quando ele deixara de vê-la, né? E aí ela tem esperança de que quando ele vê-la novamente, talvez aquela chama se reacenda, já que ele vai voltar no verão. Ah, mas assim, a senhora Bennet ela não consegue entender, né, o quanto ele a natureza da pessoa, né? A pessoa, somente por causa da estima que ela sente, ela não consegue sentir o quanto ela prejudica, né? No caso, a postura da senhora Bennet, a postura dos Bennet, com exceção da Elizabeth, foi muito prejudicial para essa relação que a Jenny estimava e que o Bingley também, fica muito claro que o Bingley ele realmente estava interessado, né? Realmente foi um plano das irmãs e do Darcy para afastá-lo dali, na esperança de que, tipo, afastando, ele a esquecesse, né? No começo a gente tem até que concluindo com um pedido de desculpas do irmão por não ter tido tempo de se despedir dos amigos em Hertfordshire. Ah, que ele não se despediu de ninguém, ele simplesmente, depois da festa, ele foi para Londres, elas correram atrás dele para que ele não voltasse e não estreitasse essa relação. A gente também tem o senhor Bennet aqui, ai, que fuleiro, né? Eu vou te contar. Esse comentário que ele faz sobre as meninas, sobre a decepção no amor e que talvez isso seja até algo a se ostentar, né? E aí ele não está sabendo nada do caráter do Wickham, e é bem provável que esse comentário que ele faz aqui tenha sido ouvido pela Lídia, e a Lídia, ela vai, a Lídia foge com o Wickham, né? Ah, colocando toda a família numa situação que, se não é o Darcy, mas isso aí é no futuro, né? Mas, tipo, como a Lídia foge com um oficial, né? E aqui também no final a gente vê que o Wickham, ele não consegue falar de outra coisa, a não ser do desentendimento dele com o Darcy, né? Do Darcy é, não ter mantido as promessas do pai em deixá-lo bem de vida, né? E aí o fato do Darcy não ter ajudado com sua postura, por causa de uma postura mais arrogante, devido ao orgulho dele, ninguém gostou dele na fila. Então tudo que o Wickham falava era, de certa forma, uma pontos para uma observação é, já concreta, né? Todos não gostavam não gostaram do Darcy, e o Wickham vem contando uma história, e aí elas meio que, né, tipo, se divertem com o fato delas não estarem erradas. Realmente ele não vale nada. Olha o que ele fez com o querido do pai, né? No caso, o Wickham. E aí a Jenny, né, sensata, né, é a que mais parece ah, entender de forma mais sensata, né? Mesmo a Elizabeth, é que ela estava completamente cega pela aparência do Wickham. Ah, eles o viam com frequência, ele estava sempre ali em Longbourn. Os soldados estavam na região. A gente está falando aqui, esses soldados, com certeza,
Ah, aqui, tipo, é bem a época que o pessoal tava lutando contra Napoleão, né? Então, tipo, tem uma região, os caras estavam ali meio que para proteger a região, eu não sei exatamente. Mas a questão é que, tipo, muitos soldados, o senhor Bennett, inclusive, fala que tem ah, há oficiais o suficiente em Merrington para desapontar todas as jovens da região. Tava cheio de soldados lá. E o Wickham sempre visitando Longbourn, a Elizabeth é encantada pela aparência dele, e ele sempre ressaltando essa história que ele tinha com o Darcy. Ah, mas no desenrolar a gente vai ver o quanto o Wickham se distancia, a Elizabeth vai perceber o quanto ela não vai perceber até o bicho pegar realmente, que é quando a Lídia foge com ele, e aí ela vai perceber tudo. E aí tudo acontece no mesmo momento, né? E aí as explicações do Darcy. É tão legal esse capítulo. É, mesmo eu tendo uma certa dificuldade com essa tradução, para mim tá ótimo. Eu tô gostando muito. Muito bom. Esse foi o capítulo 24.